A ressurreição do homem segundo o livro de Urantis. Olá a todos, meu nome é Slavomir Zhidenko e sou da Polônia. Hoje continuaremos com o tema do fenômeno da morte e da vida que a segue. A fonte é o livro de Urantia de urantia.org e convido-vos cordialmente para o encontro de hoje. Da última vez, escrevi sobre o fenômeno da morte e mencionei que existem 3 tipos de morte. Aqui está um breve resumo. O primeiro tipo de morte é a morte da alma, quando uma pessoa decide ser má, ou seja, age conscientemente para cometer o mal e pecar. Dessa forma, priva-se da possibilidade de evoluir após a morte. A morte da alma encerra sua existência, ela não ressuscita após a morte física. Isso, na minha opinião, é uma opção pior do que aquilo que o cristianismo ensina. Segundo os ensinamentos cristãos, após a morte enfrentamos tormentos no inferno ou alegria no paraíso. No paraíso há luxo, no inferno, apesar do sofrimento, a existência continua. No entanto, de acordo com o livro de Urantia, uma pessoa que morre espiritualmente continua a funcionar no mundo material como um ser humano comum, mas após a morte física ela não ressuscita. A alma dessa pessoa não evolui mais, porque já havia morrido durante a sua vida. O segundo tipo de morte é a morte intelectual, a morte da mente. Por exemplo, quando uma pessoa sofre um acidente grave que causa danos ao cérebro ou adoece gravemente. O corpo continua vivo, mas o cérebro deixa de funcionar como deveria. A vontade da pessoa deixa de operar, e ela não consegue tomar decisões, o que, de acordo com o livro de Urantia, significa que deixa de ser humana. A evolução espiritual dessa pessoa na Terra termina, mas se, durante a sua vida, ela não tomou a decisão definitiva de ser má, ela continua a evoluir após a morte. Essa pessoa desperta para uma nova vida e continua a evoluir a partir do ponto onde parou na Terra. Após a morte, sua evolução segue no mundo moroncial. O mundo moroncial é um mundo de transição entre o material e o espiritual, onde a pessoa recebe um corpo semi-espiritual, semi-material, e funciona como um ser moroncial. Finalmente, o terceiro tipo de morte é a morte física, a morte comum, entendida como o fim da vida. A pessoa morre e é enterrada. Como, então, podemos saber o que fazer para não morrer espiritualmente? Na minha opinião, a mensagem principal do livro de Urantia é que todos nós, os seres humanos na Terra, somos irmãos, e Deus, como nosso Pai, é único. Portanto, a maneira mais segura de evitar a morte espiritual é praticar o princípio da fraternidade entre as pessoas e reconhecer um único Deus como Pai. O critério mais básico para distinguir o bem do mal é, então, o que fazemos aos outros. Prejudicar outra pessoa é maldade, enquanto ajudá-la e fortalecê-la é bondade. No entanto, essa questão nem sempre é tão clara e simples. Seu amigo pode, por exemplo, afirmar que beber cerveja o ajuda, enquanto você, sua família e amigos claramente veem que isso prejudica. Pior ainda, você também percebe que seu consumo afeta negativamente sua esposa e seus filhos. O que você fará? Dará a cerveja ou não? Cada situação deve ser avaliada individualmente. A ideia de um único Deus como Pai de todos também é, sem dúvida, boa. Se fosse aplicada, as pessoas, por exemplo, não se deixariam convencer tão facilmente a matar umas às outras por milhões em guerras, pensando que Deus apoia seu lado. Mas por que Deus apoiaria um lado do conflito, quando nas guerras geralmente estão em jogo petróleo, gás ou outros benefícios para algumas poucas pessoas no topo do poder? Nossos conflitos são humanos, segundo o livro de Urantia, Deus não intervém neles. Isso é um resumo da postagem anterior. Agora, vamos ao que, segundo o livro de Urantia, acontece após a morte física. Aqui está uma citação da mensagem número 112, versículo número 1123.5. Após a morte, o corpo material retorna ao mundo elementar do qual ele proveio, mas perduram 2 fatores não materiais da personalidade sobrevivente, o ajustador do pensamento preexistente, levando consigo a transcrição da memória da carreira mortal, e que se dirige para Divinington, e perdura também, sob a custódia do guardião do destino, a alma imortal moroncial do humano falecido. Esses componentes, fases e formas da alma, esses que foram fórmulas cinéticas e que agora são fórmulas estáticas da identidade, são essenciais à repersonalização nos mundos moronciais.
E é a reunião do ajustador e da alma o que reconstitui a personalidade sobrevivente, e que vos reconscientiza no momento do despertar moroncial. Fim da citação. Para compreender melhor, vamos explicar alguns termos desta citação. Ajustador do pensamento, a centelha divina que habita em uma pessoa. Divinington, um local no universo reservado para os ajustadores do pensamento. Guardião do destino, outra forma de se referir ao nosso anjo da guarda. Moroncial, relativo ao mundo intermediário entre o material e o espiritual. Leamos esta citação novamente. Após a morte, o corpo material retorna ao mundo elementar do qual ele proveio, mas perduram dois fatores não materiais da personalidade sobrevivente, o ajustador do pensamento preexistente, levando consigo a transcrição da memória da carreira mortal, e que se dirige para Divinington, e perdura também, sob a custódia do guardião do destino, a alma imortal moroncial do humano falecido. Esses componentes, fases e formas da alma, esses que foram fórmulas cinéticas e que agora são fórmulas estáticas da identidade, são essenciais à repersonalização nos mundos moronciais. E é a reunião do ajustador e da alma o que reconstitui a personalidade sobrevivente, e que vos reconscientiza no momento do despertar moroncial. Fim da citação. De acordo com o que lemos, após a morte permanecem duas entidades espirituais. A primeira é a centelha divina, o mencionado ajustador do pensamento. A segunda é a alma da pessoa. A união dessas duas entidades é essencial para restaurar a consciência da pessoa. Mas isso não é tudo. Já sabemos que é necessário um ajustador que contenha o registro das atividades da pessoa e uma alma que possua as características de sua personalidade. No entanto, também é necessário um corpo no qual o ser consciente possa funcionar. Assim, após a morte, quando o mortal é chamado de volta à vida, o ajustador retorna de Divinington com o registro das ações. Enquanto isso, os anjos, que guardaram a alma da pessoa, criam para ela um corpo moroncial, um corpo semi-espiritual e semi-material. São os anjos que unem a alma, o ajustador e o corpo moroncial, possibilitando a ressurreição da pessoa. É assim que se compõe um ser humano ressuscitado. Ele deve possuir memórias de suas experiências passadas, as características de sua personalidade e um corpo. Depois, é despertado para a vida moroncial. Uma pessoa ressuscitada lembra-se de quem era, embora agora esteja em outro corpo. Incrível, não é? Para completar, aqui está o versículo 1.1.2.3.6. Para aqueles que não têm guardiães seráficos pessoais, os custódios grupais fazem, fiel e eficazmente, o mesmo serviço de salvaguarda da identidade e de ressurreição da personalidade. Os serafins são indispensáveis à reconstituição da personalidade. Fim da citação. É exatamente disso que eu falava. Os serafins, ou anjos, recompõem a pessoa e a chamam para a vida moroncial. Além disso, aprendemos com este versículo que nem todos possuem um anjo da guarda pessoal. A maioria das pessoas tem um guardião que supervisiona um grupo específico de indivíduos. Mas voltemos ao tema. Para entender melhor quem seremos após a ressurreição, vou citar outro trecho. Este vem do documento 190, seção 190, 0.3. Os mortais dos reinos levantar-se-ão na manhã da ressurreição com o mesmo tipo de corpo de transição, ou moroncial, que Jesus teve quando se levantou da tumba naquela manhã de domingo. Esses corpos não têm sangue circulando, e tais seres não se servem de alimentos materiais comuns, contudo, essas formas moronciais são reais. Quando os vários crentes viram Jesus, depois da sua ressurreição, eles realmente o viram, não foram logrados por ilusões, visões ou alucinações. Fim da citação. É claro que Jesus tinha uma missão especial na Terra, por isso, após sua morte, foi visto por muitas pessoas. Um mortal comum, geralmente, não tem mais tarefas a cumprir neste mundo. Além dos entes queridos que lamentam sua perda, há pouco que o prenda aqui. Talvez você já tenha ouvido histórias de parentes falecidos que aparecem em sonhos ou até mesmo em momentos de vigília na vida de seus familiares. É precisamente esse tipo de fenômeno que estamos tratando aqui. Normalmente, consideramos esses eventos como produtos da mente ou os classificamos como ocorrências estranhas e inexplicáveis.
Naturalmente, é sempre bom ser realista, mas o realismo também implica reconhecer que nossos sentidos não abrangem toda a realidade do universo. Os seres moronciais, ou seja, aqueles em que nos tornaremos após a morte, podem manifestar-se tanto no estado de vigília quanto nos sonhos. É mais fácil para eles aparecerem em sonhos, pois manifestar-se no estado consciente exige muita energia de um ser moroncial. Esses aspectos também são descritos em O Livro de Urântia. Assim se apresenta a ressurreição do homem segundo o Livro de Urântia. Isso é tudo por hoje sobre o tema da ressurreição. Continuaremos explorando esse assunto mais a fundo. Leiam o Livro de Urântia por vocês mesmos. Até a próxima. Tchau!